Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto. Hoje no segundo episódio de bate-papo, né, sobre imigração. Hoje nós vamos começar o extenso assunto que é determinação e que vai abordar diversos assuntos. Estou aqui com meu amigo Hiro, que mora lá na Nova Zelândia. Juntos nós vamos apresentar os assuntos e espero que vocês gostem. Se você perdeu o primeiro vídeo do bate-papo, tem aqui no canto superior, seu canto superior direito, você vai encontrar o link para o primeiro vídeo do bate-papo e qualquer coisa você pode sempre consultar a nossa playlist de imigração. Lembrando que o canal Turista Faminto também tem diversos outros assuntos como turismo, culinária e curiosidades sobre aqui a parte de Portugal e a Nova Zelândia. E a gente vai tentar apresentar todos os assuntos de uma forma cronológica para facilitar um pouquinho para vocês. Eu acho que, de uma certa forma, acho que ajuda, né? Hoje o assunto em si vai ser sobre inclusão. Dentro da determinação nós vamos ter incontáveis assuntos, vai ser um capítulo bem extenso mesmo, mas a gente vai tentar abordar tudo. Uma dica que a gente pode dar, né, Hiro, que eu acho que é super importante, não se afobe. Não tente fazer as coisas correndo, eu acho que tudo tem o seu tempo, tá? Então, faça as coisas de uma forma em que você consiga absorver toda a informação, mas não apresse os processos, porque você pode acabar cometendo algum engano. A nossa ideia aqui é apresentar informações que sejam realmente úteis para você no processo de tomada de decisão e te ajude a evitar de cair em pequenas armadilhas que acontecem quando você inicia todo esse caminho, essa jornada da imigração, e às vezes um pouquinho mais de informação pode fazer com que evite de você dar esses tropeços, tá bem? Olha, primeiro assunto então é inclusão. Nós vamos falar um pouquinho sobre você tomou a decisão, a certeza, né? Você teve a certeza de que você quer imigrar. Essa decisão, ela está dentro apenas da sua cabeça. E eu acho que é super importante, eu discuti isso com o Hiro, a gente chegou à mesma conclusão, que você deve incluir as pessoas que vão ter impacto nesse processo dessa decisão. Você deve informar essas pessoas, você deve ouvir essas pessoas e fazer com que elas façam parte de todo o processo. E eu acho que quem vai começar agora é o Hiro. A gente subdividiu em 4 categorias, digamos, desse assunto da inclusão, que seria, se você é solteiro e sozinho, tá? Esse daí seria um primeiro bloco. O segundo bloco seria se você é casado e sem filhos, tá? O terceiro bloco é se você é casado, ou na verdade meio que não importa, mas você tem filhos, né? Vamos considerar aqui um bloco normal em que você é casado e você tem filhos, e seus filhos eles não são tão grandes ainda, tá? Então você tem filhos aí até seus 7 anos de idade mais ou menos, e depois nós vamos entrar num bloco em que você vai ter os teus filhos na pré-adolescência, adolescência e quase maioridade de idade. Quais são as questões, quais são as preocupações que você deve ter nesses 4 blocos individualmente? E para começar, o Hiro então vai falar agora sobre o você sozinho, que ele tem experiência nisso, que ele passou por esse processo do você sozinho, e ele também passou pelo processo você casado sem filhos. Então, Hiro, explica o que a gente quer passar com essa cena da inclusão e dá o teu depoimento então. Então, pessoal, uma pequena falha técnica, meus fones sem fio falharam, eu tive que colocar o com fio aqui. E agora sim, então, o Hiro vai começar a falar sobre os 2 primeiros assuntos, né, do você sozinho e você casado. Então, Hiro, passo a palavra para você. Vamos lá. Eu vou fazer a referência do primeiro vídeo que a gente fez com relação ao despertar. Se vocês ainda não assistiram, então vamos deixar aí o link para vocês. É um vídeo onde a gente aborda o geral desses 3 tópicos que a gente está abordando, então, em vários capítulos segmentados, né? Mas nesse vídeo a gente faz uma menção muito importante
que algumas pessoas nasceram filhas do mundo, né? Eu acho que essa frase que foi colocada, Cássio, eu acho que eu me enquadro bem nessa categoria, porque a minha família, principalmente a minha mãe, eu acho, ela me criou sempre, desde pequeno. Ela falava, eu tô te criando pro mundo, eu tô te criando pro mundo, sabe? Desde pequenininho. E meu pai, né, foi imigrante, então ele veio do Japão, então ele já estava com esse formigamento de sair de um país e ir para o outro. Ele passou por todo esse processo, né, de ter a certeza, a determinação e a coragem. Então eu acho que eu absorvi muito fácil esses valores desde pequeno, porque ele passou por esse processo. Tá no sangue, né? Então, eu acho que eu fui criado dessa forma, então facilitou muito, né? Tanto é que com 11 anos, né, eu pude ter a primeira experiência de sair do país. Então, o meu breve relato aqui com relação a viajar sozinho, não vou dizer que foi com meus 11 anos, que com 11 anos foi para turismo, né? Foi com meus 18 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, né? E fica o meu relato também no sentido que a gente comentou da inclusão, que é o tema de hoje. Eu não incluí minha família nessa minha tomada de decisão, nessa minha determinação de querer morar nos Estados Unidos. Eu simplesmente juntei dinheiro e numa das greves que teve na Federal, na faculdade, eu comuniquei meus pais, faltando 5 dias para a viagem, já tinha comprado a passagem, já tinha orquestrado tudo. Deixei faltando 5 dias só para comunicar meus pais que eu estava viajando para os Estados Unidos a turismo, né? Eles não sabiam o meu real motivo. E minha mãe ficou desesperada, chorou e ficou triste. Meu pai falou, muito bom. Eu falei, pai, você não tá triste, não tá decepcionado? Ele falou, meu filho, o típico japonês, né? Ele falou, meu filho, eu vim do Japão e vim cair no Brasil. Você tá saindo do Brasil e tá indo para os Estados Unidos. O que eu preciso me preocupar com você? Você tá indo para o primeiro mundo. Então foi muito engraçada a reação dele. E eu acho que foi marcante essa reação do meu pai, porque eu percebi que a gente não está fazendo nada de extraordinário. Seria muito diferente se eu tivesse indo para algum país subdesenvolvido, né? Teria uma preocupação real. Não foi esse o caso. Então, eu vou dizer que me arrependo de não ter compartilhado, né, com meus pais, com minhas irmãs, essa minha decisão, essa minha determinação de querer sair do país. E eles poderiam ter até eu acho que teria te sido ajudado, muito menos né, dramático. em alguma coisa, né? Eventualmente poderiam ter Não, te com ajudado. certeza. E digamos assim... E ao mesmo tempo é complicado tentar imaginar o que poderia ter acontecido de diferente, mas com certeza eu acho que é decepcionante. Vou falar pelo lado da minha mãe, de repente, faltando 5 dias para viajar, o filho está comunicando que está saindo, né? Tipo, ela ficou sem chão. É uma notícia extremamente... E eu não estava revoltado com meus pais nem nada, eu simplesmente imaginei na minha cabeça que eles não iriam gostar, que eles não iriam apoiar ou alguma coisa assim. Até porque o meu plano, quando eu fui para os Estados Unidos, foi um plano muito doido, pós-adolescência, recém tentando ser adulto, né? Então acho que foi completamente errado muita coisa do que eu fiz. Então, não fiquei legal nos Estados Unidos, mas eu entrei inicialmente como turista, então não me preparei em conseguir o visto, não sabia direito o que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, comecei a estudar sobre os processos de visto e outras coisas, troquei o meu visto de passaporte para meu passaporte japonês, para conseguir melhorar a minha situação. Foi um caos, né, de tentar aprender tudo isso com 18 anos de idade sozinho, sem, digamos assim, o apoio dos pais, não porque eles não queriam me dar, porque eu não queria depender do apoio deles, não queria que eles se envolvessem nisso, então eu tive que me virar nos 30, né? Então eu acho que esse é o meu resumo, assim, de como realmente não vale a pena tentar fazer na louca, tentar sair
por conta e você tem sua família, aproveite eles, dê a notícia de forma devagar, de forma construtiva. Eu vou dizer que geralmente vai ter o apoio deles, né? A gente entende que cada caso é um caso, cada família é uma família. Claro, claro. No caso do Hiro, ele eventualmente poderia ter comunicado e poderia ter sido diferente. Claro que a gente entra naquele universo paralelo do Cs, né? C, 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 C. Sim, sim. Não quer dizer que você tenha que fazer isso ou não tenha que fazer isso. Fica só o relato, você faz o julgamento de si mesmo, se você deve comunicar ou não para os seus familiares. Analisa a sua situação. A gente também sabe que tem famílias que são mais complicadas, né? Mas fica aí o que a gente acha, assim, dentro do possível, tente incluir, né, os seus pais, seus familiares, irmãos, porque eventualmente pode gerar alguma mágoa ou pode passar aquela sensação de que, poxa, você não confiou na gente, né? Dá uma sensação de falta de confiança porque você não compartilhou esse tipo de coisa. Então, fica só essa dica, né, Hiro? Eu tenho depoimentos de outros amigos que acabaram saindo do país não de bem com os pais. Eu saí de bem com meus pais, mas eu acho que eu poderia ter gerenciado de uma forma melhor. Mas eu tenho amigos que saíram de casa não de bem com os pais e se arrependem até hoje e nunca mais voltaram para o Brasil. Então eles não tiveram essa oportunidade de corrigir, ou foram anos até tentar colocar a situação, né, do relacionamento com a família de uma forma melhor de novo. Então vocês nunca sabem quando vocês vão ter chance de voltar. Então tentem sair da melhor forma possível, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter chance de ver nossos pais, abraçar nossos pais de novo. Então procurem fazer da melhor forma possível. Por mais difícil que possa parecer, de repente é uma barreira para vocês, tentem fazer da melhor forma possível. Então acho que esse é o meu... claro, é o meu depoimento, não quer dizer que cada um vai ter uma situação diferente, mas como aconteceu no meu caso, com 18 anos, também foi bem prematuro, eu vou dizer, a minha imigração, né, perto da média aí do pessoal. O meu segundo caso, então, na época eu já estava casado, né? E eu vou comentar o seguinte: a minha esposa na época tinha uma relação de união com a família gigantesca. Eu imagino que seja muito semelhante à sua esposa. Sim. Eu imagino que é mais comum entre as mulheres isso acontecer, ou com o filho, o caçula. Geralmente eles têm uma conexão maior com a mãe. Mas de forma geral, não julgando nada, é só fato. Então ela, desde que me conheceu, na época que a gente veio para Nova Zelândia, eu acho que eu já estava casado há uns 5 anos, alguma coisa assim. E ela nunca aceitou a ideia de sair do país. Então era uma dificuldade, uma barreira muito grande no nosso relacionamento, vamos dizer, porque ela não conseguia imaginar uma vida longe da família e eu queria sair do país, desde sempre. Agora, Hiro, imagina a seguinte situação. Imagina que se você tivesse comprado todas as passagens, planejado toda a imigração, com ela, né, obviamente, e você chegasse 5 dias antes de embarcar e falava, ó, estamos indo para Nova Zelândia, já está com a passagem comprada, hoje é segunda e nós estamos embarcando na sexta-feira. Imagina o impacto, a bomba nuclear que seria isso. Não, eu vou ser bem sincero, eu não consigo nem imaginar isso. Mas, então, igual o Cassius comentou muito bem no início, não tenham pressa, né? Então, eu tentei sair do Brasil de novo, né? Com meus 29 e com meus 31 anos de novo. E eu nunca consegui tração nisso, porque eu não conseguia imaginar eu trazer a minha esposa junto comigo. Então eu sempre tinha que voltar.
foi quando eu tive a sorte, ou deu certo, os astros se alinharam, né? Ou Deus quis, oportunizou que ela fosse para os Estados Unidos com a amiga dela. Então eu agradeci a todo o universo por isso que estava acontecendo. Sabia que ia ser muito bom. Então ela foi com a amiga dela por 2 semanas passear nos Estados Unidos. E Desbloqueou. eu procurei intervir o menos possível para ver a reação bruta, original, né, do que seria a sensação e a experiência dela. Quando ela voltou, na primeira conversa que a gente teve, ela falou: vamos planejar a nossa saída do Brasil, Hiro. Foi algo assim, eu não esperava que tivesse esse impacto, né? E resumindo, foi eu acho que a experiência que eu tive com 11 anos, quando eu tive a primeira experiência fora do país, foi o que ela teve. Então, ela enxergou todo Um um oceano de mecanismo possibilidades, né? funcionando. Ela enxergou, eu pago taxa e recebo esses benefícios, eu tenho essas condições de rodovia, eu tenho segurança, eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, eu não tenho medo de sair à noite, eu posso, eu tenho, o meu poder aquisitivo é maior, etc. São dezenas, se não centenas de bons motivos, né, que acabam, dependendo de como é a sua experiência, são diferentes os motivos, mas foram suficientes para fazer ela mudar o conceito. Ela falou: tranquilamente eu consigo ser feliz morando num lugar melhor e eu administro essa minha relação com os meus pais, né? Claro, foi a primeira. Ela ficou só 2 semanas, então não foi o suficiente, eu vou dizer, para se preparar emocionalmente, né? Ela sofreu muito na nossa imigração aqui para Nova Zelândia. Foi, eu acho que foi a coisa mais difícil de tudo, foi essa dificuldade do distanciamento emocional. Eu não sei como se fala em português, mas aqui, eu acho que em países da língua inglesa, é um termo muito comum usado entre imigrantes, que é o chamado homesick, né? É como se fosse uma saudade tão grande de casa, né, que você chega a ficar doente. É mais ou menos isso que acontece e é muito, muito comum com os imigrantes. Então, Dá para traduzir até como doença da saudade, né? Não é só saudade, é um isso agravamento da saudade que... é, é, é uma saudade aguda É, que faz você, inclusive, ter depressão, ficar doente fisicamente. Você acaba ficando muito mais. É como se a imunidade baixasse do teu corpo e você ficasse suscetível a qualquer coisa que está ao seu redor, assim. Então, é muito difícil se preparar para isso. A gente vai tentar passar para vocês o máximo de informação. Vamos falar nos próximos capítulos, né, a respeito de como tentar administrar o emocional de vocês, como se preparar para tudo isso. Mas eu acho que essa então foi a minha experiência enquanto casado, né, saindo do país. No quesito envolvendo as pessoas. Aí, claro, eu não precisei convencer a família dela, porque ela estava decidida, determinada. Então, ela se posicionou perante a família e com os argumentos de quão bom era, o porquê que estava se fazendo isso, e era um teste, né? Se não der certo, a gente volta, tá tudo bem, né? Então, claro que a família dela ficou pensando, tomara que ela volte. Então, nesse sentido eu acho que é o resumo então vamos falar desse nosso segundo caso, que é a viagem com esposa, sem filhos, eu posso né? complementar Então, até um pouquinho a respeito disso. Eu vou pegar o caso da minha esposa.
A gente tem filhos, mas vou isolar a Lu aí nessa situação. E foi muito parecido, né? A minha esposa, com a minha sogra, com os pais dela, tem uma relação afetiva muito perto, muito próxima, né? E foi extremamente difícil para a Lu. Veja que, digamos, num primeiro momento não existia uma barreira, pelo menos isso depois é uma coisa que nós vamos falar, né? O pessoal acha que vir para Portugal é tranquilo porque se fala português, então você não vai ter uma barreira no idioma. Mas isso, na verdade, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas digamos assim, entre ir para Nova Zelândia e vir para Portugal, para ela, que não fala inglês tão bem, seria mais fácil vir para Portugal, mas mesmo assim, isso daí se mostrou uma falsa verdade, em que você tem uma série de dificuldades, você não tem com quem falar, porque no começo você não tem amigo nenhum, as pessoas não são tão abertas que nem no Brasil, em que você se muda e você já tem 50 vizinhos que são teus amigos, esse tipo de coisa. Aqui as coisas não funcionam tão assim, é que nem na Nova Zelândia, também não é tão rápido para você formar amizades. E foi muito difícil para ela, ela sofreu bastante e, digamos assim, nós tivemos uma conversa desde o começo, foi sempre explícito, conversamos, foi um processo que demorou bastante tempo para acontecer, então deu para digerir, vamos dizer assim, isso tudo, mas na hora H, na hora que acontece, não é fácil, não foi nada fácil para ela. Eu vou dizer para vocês que o primeiro ano da Lu aqui fora foi extremamente complicado, então eu, como marido, eu tive que dar muito suporte, eu tive que ficar realmente ajudando ela nisso, porque é complicado, tá? Eu sou mais desapegado, como o Hiro, a gente é mais desapegado assim, em relação à família. Nesse sentido emocional, a gente não sofre tanto, né? Vamos dizer assim, né, Hiro? A gente não sofre tanto com essa questão de saudade. Mas a gente tem que entender e tem que respeitar que outras pessoas sofrem bastante e é muito importante que, digamos, a pessoa que não sofre dê apoio para a pessoa que sofre para ajudar ela a superar esse tipo de coisa. Mas é muito difícil, não é fácil, não. É bem complicado. Com certeza, com certeza. Então esse é o depoimento da inclusão no caso dos casados, né, que não têm filhos. Então, não exclua o seu companheiro ou companheira da conversa, porque ele vai junto com você e ele precisa estar empolgado. Não é uma questão que a pessoa tem que ir por obrigação, ela tem que estar no barco remando no mesmo sentido, tem que estar empolgada com isso, sabe? Ou empolgado com isso. Então, incluam, conversem bastante, discutam as opções, digamos, os fatores positivos, discutam os fatores negativos, porque nem tudo é maravilha, você tem coisas que são ruins e a primeira coisa ruim que existe nisso daí é a questão emocional, e que você tem que superar. Então, inclusão é tudo, tá? Tem que ter muito bate-papo, muita conversa. Nós temos ainda, dentro do assunto inclusão, ainda nós temos 2 tópicos, mas nós vamos cortar o vídeo por aqui para ele não ficar muito grande. E na sequência você já vai poder assistir o próximo vídeo, a gente dá continuidade desse assunto com os dois tópicos de inclusão que faltaram, que são o casal com filhos pequenos e o casal com filhos já mais adolescentes. As preocupações que você tem que ter nesse tipo de situação. Tá joia? Né, Hiro? É isso aí. Já então, lançamos pessoal, o vídeo na sequência. Já sai na sequência. Pessoal, obrigado pela atenção. Fica mais fácil dividir os vídeos, que daí você não fica um vídeo tão longo. E até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.